Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar um conteúdo novo agora que chama-se metabolismo. Então a gente vai entender, um pouquinho de como é que a célula funciona, de como é que ela adquire energia para ela viver, Porque essa energia que vai fazer com que a célula tenha os seus movimentos, fazer com que essa célula consiga se dividir, se alimentar, excretar. Então, todos os movimentos ali que acontecem de vida na célula, a gente chama de metabolismo. A área da biologia que estuda esses processos metabólicos é chamada de bioenergética. Então, é a energia da vida. Então, a bioenergética é a área da biologia que estuda os processos metabólicos celulares, isso é, as reações químicas realizadas pelas células. Todas essas reações que envolvem consumo ou produção de energia a partir de um combustível orgânico. Essa transformação de energia que acontece na célula, quem estuda tudo isso é a bioenergética. Então, a célula, enquanto ela está viva, ela precisa de energia para viver. E quem analisa todos esses processos metabólicos é a bioenergética. Pessoal, metabolismo é o conjunto de todas as reações que acontecem no organismo. Especialmente aqui nós vamos falar da célula. Então, todas essas reações que acontecem na célula é chamado de metabolismo. Esse metabolismo está dividido em catabolismo e em anabolismo. Catabolismo a gente também chama de via degradativa, que degrada, que quebra. É um processo contínuo e compreende as reações que promovem a degradação das moléculas complexas em produtos mais simples para liberar a energia. Então, toda vez que degrada, que quebra, libera energia. Isso é chamado de catabolismo. Já no anabolismo, é também chamado de via biosintética. Uma degrada, a outra sintetiza. Então, no anabolismo, ele compreende as reações nas quais moléculas complexas são produzidas a partir de moléculas simples. E essas moléculas complexas são produzidas a partir da união de moléculas simples. Então, no catabolismo, quebra molécula complexa em moléculas simples. No anabolismo, une essas moléculas simples em moléculas complexas. A gente vai ver já já. Então, quando a gente se alimenta de alimentos formados por moléculas complexas. Esse alimento entra em nós, ele é digerido no nosso sistema digestório e ele vai ser quebrado em moléculas simples, vai para a nossa corrente sanguínea e aí lá nas células, a célula vai construir novamente molécula complexa. Então, você é formado de proteína. Tem proteína, por exemplo, na sua musculatura. Como é que você cresceu? Como é que essa proteína em você foi aumentando o volume em você, a biomassa em você? Então, você come um alimento que tem proteína, formado por aminoácidos. Aí, se quebra essa proteína em aminoácidos, esses aminoácidos vão para o sangue, esses aminoácidos chegam na célula, e aí a célula sintetiza a sua própria proteína. Então, quebrar a molécula complexa, essa quebra é catabolismo, e construir uma molécula complexa, isso é anabolismo. Então, o seu corpo ingere proteína para produzir proteína. Ele ingere e quebra, catabolismo. Aí ele constrói, unindo os aminoácidos, formando as suas proteínas. Aí isso é anabolismo. A planta absorve água e sais minerais do solo,
E aí, essa água e sais minerais do solo, que são moléculas inorgânicas, ela transforma em moléculas orgânicas. Então, ela vai construir moléculas complexas. Essa construção é anabolismo. E aí, depois, essa célula vai quebrar essa molécula complexa para ter energia, para conseguir crescer, e daí a gente tem a quebra sendo o catabolismo. Então, a gente vai ter a planta absorvendo água e sais minerais e produzindo molécula orgânica, e depois a gente vai ter essa planta quebrando molécula orgânica para ter energia. Então, na quebra, a gente tem o catabolismo, e na união, na construção, a gente tem o anabolismo. Então, todo ser vivo realiza catabolismo e anabolismo também. Pessoal, todo ser vivo necessita de energia, e a glicose, que é representado pela molécula C6H12O6, é o combustível mais utilizado pelos seres vivos, que a sua quebra libera a energia contida nas suas ligações químicas. Então, a glicose, que são 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio, é uma molécula muito energética, e quando ela é quebrada, ela libera essa energia na sua quebra. Então, nessa quebra, que é o catabolismo, a gente vai ter liberação de energia. Na sua construção, que é na união de moléculas, aí a gente vai ter o anabolismo. Então, para a gente produzir glicose, isso é anabolismo, é construir, é união de moléculas simples para formar uma molécula complexa. 2 processos realizam essa produção de glicose. Temos a fotossíntese, que é a síntese na presença da luz, e temos a quimiossíntese, que é a síntese na presença de substâncias inorgânicas. Na fotossíntese, que é construção de glicose, é o processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos, como por exemplo da glicose. Então, o cloroplasto lá no vegetal é a organela vegetal, na qual ocorre a fotossíntese, que é a síntese de glicose na presença da luz. Então, os vegetais realizam fotossíntese, que é produzir uma molécula orgânica, construir através da união de água, sais minerais na presença da luz lá no cloroplasto, ele vai produzir essa molécula complexa, essa molécula tão energética. A quimiossíntese, que é o que acontece nas bactérias, é um processo semelhante ao da fotossíntese, porém a energia utilizada na reação, ela não vai vir da luz, como vem na fotossíntese, mas sim de reações químicas, como da oxidação, da entrada de oxigênio de substâncias inorgânicas. Então, a energia utilizada na reação química, na reação da quimiossíntese, é uma substância química. Então, na fotossíntese vai ser uma energia solar, na quimiossíntese vai ser uma energia química. Então, tanto na fotossíntese quanto na quimiossíntese vai acontecer construção, união de moléculas simples para formar uma molécula complexa. Só que na fotossíntese vai ser a luz, essa energia vai ser uma energia solar, e na quimiossíntese vai ser uma energia química. A fotossíntese quem realiza são os vegetais, a quimiossíntese quem realiza são as bactérias quimiosintetizantes. Pessoal, a quebra da glicose é o catabolismo. Então, a quebra dessa molécula altamente energética, que vai liberar energia, isso é chamado de catabolismo. Nós temos 2 processos de catabolismo nos seres vivos. Temos a reação de respiração celular e temos a fermentação.
A respiração celular, ela é a obtenção de energia através da oxidação, através da entrada de oxigênio de uma molécula orgânica, geralmente a glicose, que vai liberar essa energia. Então, a quebra da glicose vai liberar essa energia. Parte dessa energia é armazenada na forma de moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato, e parte é liberada na forma de calor. Então, quando se quebra a glicose na respiração celular, se libera calor e se libera energia na forma de ATP. A fermentação é o processo realizado por bactérias e fungos para a obtenção de energia. Esse processo ocorre na ausência de oxigênio, então, na respiração celular há a presença de oxigênio, na fermentação não há a presença de oxigênio e pode produzir um ácido e um álcool. Então, na fermentação se produz ácido e álcool. O processo de fermentação, ele é utilizado na produção de alimentos, de medicamentos. Então, quando você fermenta lá um pão, coloca lá o fermento químico ou fermento biológico, essa fermentação, o químico são substâncias químicas, o biológico são bactérias que atuam ali e vão fazer com que a gente tenha, então, quebra de glicose, liberando gases naquele alimento que a gente quer que cresça. Então, essa quebra de glicose, que é a quebra de uma molécula orgânica complexa, libera energia. Se for na presença do oxigênio, é respiração celular. Se for na ausência do oxigênio, vai ser o processo chamado de fermentação. Então, na reação química da fotossíntese, fotoluz, síntese, sintetizar a molécula orgânica, o açúcar é produzido. Então, a gente tem aqui gás carbônico e água produzindo glicose e oxigênio. Então, isso aqui é uma simplificação da fotossíntese. Na presença da luz, absorvendo gás carbônico e água, essa planta vai sintetizar glicose e vai liberar oxigênio. Então, na fotossíntese, se constrói molécula orgânica. Na fotossíntese, há a união de moléculas simples formando uma molécula complexa. Então, na fotossíntese, lá no vegetal, a planta absorve do solo água e sais minerais, absorve do ar gás carbônico, na presença da luz, que é energia química, essa planta vai produzir o oxigênio, que ela vai liberar no ar, e vai produzir a glicose, que é a molécula complexa, que quando for quebrada vai liberar energia. Então, a fotossíntese é um anabolismo, onde eu tenho moléculas simples formando molécula complexa. Agora, na reação da respiração celular, que já é uma quebra, isso é um catabolismo, o açúcar ele é queimado para liberar energia. Então, na respiração celular, eu tenho a glicose mais o oxigênio respirado, absorvido. Essa quebra da glicose libera energia e vai ter como resultado água e gás carbônico. Então, olha só, observe que a fotossíntese é o oposto da respiração celular. Na fotossíntese, eu sintetizo molécula complexa, eu sintetizo glicose. Na respiração celular, eu quebro essa glicose. Então, na fotossíntese, há uma união de moléculas simples para formar uma molécula complexa. E na respiração, eu tenho uma quebra de uma molécula complexa para liberar energia, e aí eu tenho a liberação de moléculas simples. Então, mais uma vez, aqui eu tenho uma respiração celular. A respiração celular acontece na mitocôndria. Todo ser vivo respira. Se ele tiver uma respiração aeróbica, ele vai absorver oxigênio.
Então, eu tenho a glicose, que é uma molécula complexa, que lá na mitocôndria vai ser quebrada em moléculas simples, produzindo energia. Então, quando eu quebro essa molécula complexa, eu tenho a liberação de gás carbônico e água. Então, isso daqui é uma respiração celular. Essa quebra a gente chama de catabolismo. Então, a respiração celular é um exemplo de catabolismo, onde eu estou quebrando uma molécula complexa em moléculas simples. Agora, a fotossíntese, que acontece então na presença da luz, acontece nos seres fotossintetizantes, algumas bactérias, algas e vegetais, eu tenho a absorção de gás carbônico e água. Então, eu vou ter moléculas simples formando uma molécula complexa, que é a glicose. E aí libera-se o oxigênio. Então, na fotossíntese, eu vou ter essa quebra formando uma molécula complexa, eu teria aqui um anabolismo acontecendo. Então, na fotossíntese, a união de gás carbônico e água forma a glicose, que é uma molécula complexa. Na respiração, a quebra da molécula complexa, que é a glicose, vai formar gás carbônico e água. Então, se observa que aqui no início eu tenho gás carbônico e oxigênio, é o que a célula precisa na mitocôndria para produzir energia, porque a quebra disso aqui vai liberar energia, e o resultado é gás carbônico e água. Na fotossíntese, eu tenho gás carbônico e água formando a molécula complexa, que é a glicose, e ainda libera oxigênio. Então, aqui a quebra eu vou ter o catabolismo, aqui a construção eu tenho o anabolismo. Então, a fotossíntese e a respiração são processos opostos, e eu tenho aqui uma equação que simplifica isso. Então, na fotossíntese, que é a síntese de molécula complexa, que é a glicose, na presença da luz, para que aconteça essa fotossíntese, essa planta precisa da luz, isso acontece lá na clorofila. Eu vou precisar de 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, e aí eu vou ter como resultado uma molécula de glicose, 6 de água e 6 de oxigênio. E observe que esse oxigênio aqui, que é liberado, ele vem da água. Então, fizeram um marcador nessa água que a planta absorve e verificaram que a quebra dessa água vai liberar o oxigênio que a planta libera no ar. Então, quando a planta realiza fotossíntese, ela sintetiza glicose, ela libera água e ela libera oxigênio. Para que ela consiga realizar fotossíntese, ela vai precisar de absorver gás carbônico do ar, da luz solar, ou uma luz artificial também pode, e vai precisar de água no solo. Então, ela vai pegar essas moléculas simples para formar uma molécula complexa. E ela vai formar essa molécula complexa para depois ela quebrar essa molécula e ter energia para viver. Então, a planta é um ser autótrofo fotossintetizante. Ela sintetiza o seu próprio alimento. O que é esse alimento da planta? É essa glicose que ela produz na fotossíntese. Então, ela sintetiza a própria comida dela. Nós, animais, somos seres heterótrofos. Então, nós, animais, não conseguimos sintetizar moléculas orgânicas, como, por exemplo, a glicose, que é uma molécula tão energética. Aí, nós precisamos comer. A planta não come, mas a planta sintetiza a comida dela para depois ser quebrada na respiração celular. Então, a equação da fotossíntese, para ela realizar isso, ela precisa de água, de gás carbônico e de luz. Aí ela vai sintetizar a glicose, a água e o oxigênio. E aí ela vai sintetizar essa comida dela para depois ela quebrar essa comida na sua respiração celular. A equação da respiração já é a glicose, que foi a molécula orgânica sintetizada pela planta, e o oxigênio. Então, isso aí vai acontecer lá na mitocôndria.
nós teremos, então, acontece o tempo todo essa respiração, a fotossíntese não acontece o tempo todo, assim como a gente não come o tempo todo, a planta não produz alimento para ela o tempo todo, mas ela respira o tempo todo, 24 horas por dia. Então, a planta vai pegar essa glicose mais o oxigênio absorvido e vai quebrar em gás carbônico, em água e em ATP, porque a gente teve essa quebra dessa glicose, dessa molécula altamente energética, liberou energia, que é a moeda, que é a energia de que a célula precisa para viver. Então, pessoal, o vegetal, que é um ser fotossintetizante, é um ser autótrofo, ele produz a comida dele. Nós, seres heterótrofos animais, nós comemos. A gente não produz a nossa comida. Então, o que o vegetal faz? O vegetal faz fotossíntese, que é produzir a comida dele, e ele também faz respiração. Nós, animais, só realizamos a respiração. Então, a gente come, né? A gente come alimentos que tenham na sua constituição moléculas energéticas, moléculas orgânicas. Nós não sintetizamos essas moléculas para a gente quebrar na nossa respiração. Então, os animais, eles vão realizar apenas a respiração, enquanto que o vegetal vai realizar a fotossíntese e a respiração. O animal, que é um ser heterótrofo, ele come para ter esse alimento energético para ser quebrado na respiração, e a planta não, ela produz a comida dela para depois ela quebrar essa comida na respiração celular dela. Por isso que a gente não pode dizer que as florestas são os pulmões do mundo, porque os vegetais, eles vão absorver gás carbônico e água, eles vão liberar oxigênio na fotossíntese, mas depois eles vão consumir esse oxigênio na própria respiração. Então, todo o oxigênio liberado na fotossíntese pelos vegetais, eles serão consumidos na própria respiração do vegetal. Quem são os verdadeiros pulmões do mundo são as algas. Elas liberam mais oxigênio do que consomem na sua própria respiração. Então, mais uma vez, a equação geral da respiração celular e da fotossíntese. Todo ser vivo respira. Se ele tiver uma respiração aeróbica, ele precisa de oxigênio. Então, a equação geral da respiração celular é necessário 6 átomos de oxigênio para uma molécula de glicose. Aí vai haver a quebra dessa glicose, liberar energia, e aí nós vamos ter 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Então, na respiração celular é necessário oxigênio e glicose. O homem, o animal, vai ter essa glicose da comida ingerida. O vegetal, o ser fotossintetizante, vai ter da comida fotossintetizada. Então, na fotossíntese, os seres autótrofos fotossintetizantes, eles precisam de 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água na presença da luz. Aí eles vão unir, eles vão realizar um anabolismo, eles vão construir uma molécula complexa, que é a glicose, e vão liberar oxigênio. Então, na respiração celular, eu quebro a molécula complexa em molécula simples. Na fotossíntese, eu construo, eu vou unir moléculas simples em molécula complexa. Todo ser vivo realiza a respiração celular, precisa de energia para viver. E essa energia vai vir da quebra de molécula orgânica, especialmente da glicose. Agora, os seres fotossintetizantes, eles sintetizam a comida que eles vão quebrar na respiração celular. Nos animais, essa respiração vai vir das moléculas que se adquire através da ingestão de alimentos. Nos vegetais, essa molécula para ser quebrada na respiração vai vir da própria construção, vai vir da síntese que esse ser fez
na fotossíntese, na presença da luz. Então, na respiração celular, que a gente tem essa quebra, esse catabolismo, todo ser vivo respira, pessoal. Todo ser vivo respira. Se ele respirar de forma aeróbica, é essa a equação geral. Ele vai precisar de 6 átomos de oxigênio, uma molécula de glicose. Essa quebra da glicose libera a energia de que a célula necessita para viver e libera gás carbônico e água. Então, quando nós realizamos uma respiração pulmonar, para que aconteça uma respiração celular, a gente precisa de glicose, que veio dos alimentos que nós ingerimos e digerimos, e precisamos do oxigênio que a gente retira do ar. Aí, lá na mitocôndria, a gente realiza a respiração pulmonar para que aconteça a respiração celular. Lá na mitocôndria, vai ter essa quebra, que é a respiração celular, que é esse catabolismo, vai ter essa quebra dessa glicose, produzindo energia, que é o que a célula necessita para viver, e liberando gás carbônico e água. Então, quando você respira, há um vaporzinho de água que sai através da sua respiração, por isso que quando você respira perto de um espelho, ele embaça, sai água e sai gás carbônico. Essa água e esse gás carbônico vieram da quebra da glicose que liberou energia lá na sua célula. Então, nós somos seres heterótrofos. Essa glicose vem dos alimentos que nós ingerimos e digerimos. Na planta, a respiração celular dela, a glicose dela vem da comida que ela sintetiza na fotossíntese. Então, nós, animais, somos seres heterótrofos. Respiramos. Os vegetais são seres autótrofos, também respiram. Repetindo, a diferença da glicose da planta, da planta que é um ser autótrofo, para a glicose do animal que é um ser heterótrofo, é que o animal vai adquirir essa molécula orgânica através do alimento que ele ingere, enquanto que a planta vai adquirir essa molécula orgânica através da fotossíntese, da glicose que ela mesma produz. Então, para realizar a fotossíntese, é necessário gás carbônico, água e luz. E aí vai se unir, vai haver uma união dessas moléculas inorgânicas formando uma molécula orgânica, que é uma molécula complexa, que vai ser aqui, então, a glicose. Então, na fotossíntese, absorve-se água e gás carbônico, produzindo glicose e oxigênio. Na respiração celular, eu tenho oxigênio e glicose, vou quebrar essa glicose e liberar gás carbônico e água. Então, a gente vai ter depois na segunda série o conteúdo de respiração pulmonar e vamos relembrar sobre respiração celular novamente. Então, você retira o oxigênio do ar, quebra a glicose lá na sua célula. E aí você libera para o ar gás carbônico e água. A planta também faz isso, só que a glicose da planta veio da glicose que ela produziu, enquanto que a glicose do animal vem da glicose que ele come nos alimentos diariamente. Então, o ser autótrofo sintetiza a glicose dele, a comida dele, na presença da luz. O ser heterótrofo, ele come. Na comida dele, ele vai ter essas moléculas orgânicas de que necessita. Então, o que o vegetal faz? Fotossíntese e respiração. O que o animal faz? Apenas come e respira, ok? Pessoal, e aí eu vou encerrar essa aula de metabolismo pedindo para vocês fazerem no caderno, coloca a data, coloca lá. Eu peço assim que você sempre faça um resuminho dessas aulas que você assiste, que você registre no seu caderno. A Secretaria de Educação talvez vai verificar isso, a gente não sabe se retorna esse ano, mas é importante que vocês tenham registrado aí todas as atividades que fizeram. Então, você vai responder no seu caderno
que é? De forma simplificada, com as suas palavras, você pode ler esses slides novamente, você pode ter feito um resuminho, você pode ler sobre esses assuntos em algum livro, em algum site, e aí você vai explicar no seu caderno o que é catabolismo, anabolismo, fotossíntese, quimiossíntese, respiração celular e fermentação. Então, para consolidar esse conteúdo que eu coloquei aqui nessa aula para vocês, eu peço que você faça um registro no seu caderno, faça essa atividade e coloque lá no seu caderno um resuminho sobre esse assunto, né? Isso aí vai consolidar esse conteúdo, vai ajudar você a fixar esse conteúdo, vai ajudar você a memorizar, a aprender de fato esse conteúdo, tá ok? Eu desejo que vocês fiquem bem, tô com saudade, espero, né, que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem, pra gente aí finalizar esse 2020, assim, orgulhosos do que fizemos, que nós venhamos a dar o melhor de nós, tá bom? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.